Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Gente, eu vim fazer um vídeo aqui, vim num lugar aberto para mudar um pouquinho o jeito que a gente está fazendo os vídeos, que tá um negócio muito formal. Então, eu acho que está na hora da gente fazer algumas coisas mais informais e ter uma conversa sobre sinofilia, né? Hoje, o objetivo do nosso vídeo é dar 5 dicas de como ter sucesso no seu canil, tá? A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é muito importante. Eu vejo muitos criadores que não gostam de passar conhecimento, que não gostam de ensinar, que não gostam de compartilhar. E muitos criadores, principalmente que são criadores já há muito tempo, falam assim: eu não vou fazer isso, não vou fazer um curso de sinofilia, porque eu já sei tudo, porque eu já crio há não sei quantos anos, que não sei o que, eu não tenho nada a aprender. Então, o que eu tenho a dizer para todas essas pessoas é o seguinte: ninguém é pequeno demais que não tenha o que ensinar. E ninguém é grande demais que não tenha o que aprender. O nosso curso, ele é muito troca de informação. Então, eu tenho a ensinar, mas eu também tenho muito a aprender. E é com a experiência de cada um que a gente aprende alguma coisa. Outra coisa que eu venho sendo muito questionada é que algumas vezes nos grupos de sinofilia eu relatei alguns problemas que aconteceram no meu canil, como síndrome do leite tóxica, pneumonia bacteriana nos meus filhotes. Mas você, aí me falaram assim, mas você ensina isso e tem problema? Graças a Deus que eu tive esses problemas, porque todos os problemas que eu tive e tenho no meu canil me serviram como aprendizado. Foi através deles que eu aprendi muita coisa e eu passo tudo isso no meu curso. Então, meu curso não é só teoria, não é só aquilo que está escrito em livro, é sim muito o que eu vivenciei na prática e o que eu vi muitos criadores vivenciarem na prática, tá? A primeira dica que eu tenho para vocês é a seguinte: é essencial para o criador conhecimento, tá? Tem uma piadinha que é a seguinte: o urubu, ele estava muito triste, porque ele podia voar, mas ele era tão feio, ele se achava tão feio. E o pavão também estava triste, porque ele era tão lindo, mas ele não podia voar. Aí um olhou para o outro e falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos cruzar, que o nosso filho vai ser lindo e vai voar. E aí nasceu o peru, que é feio pra caramba e não sabe voar. Então, quando a gente faz as coisas sem conhecimento, o que a gente tem é isso. Dá tudo errado. Com conhecimento já é difícil, imagina sem conhecimento. Então, o conhecimento é essencial para o criador. Tá? Quando você vai iniciar uma criação, você tem que escolher a raça que você vai criar. E a gente não tem que ir por modismo. Raça, infelizmente, é uma questão de moda. Hoje a gente sabe que está na moda o bulldog francês. Todo mundo quer um bulldog francês. Toda a propaganda que você vê, tudo que a gente vê é o bulldog francês. Só que você tem que estudar aquela raça e saber se aquela raça se adapta à estrutura que você tem, à condição financeira que você tem, porque tem raças que necessitam de mais investimento, outras que necessitam de menos, tá? Você tem que ver se essa raça se adapta ao seu estilo de vida, à sua personalidade, porque a gente sabe que tem raças que têm certas características de personalidade que às vezes não se adaptam com a gente, com a nossa família, com o nosso convívio, tá? Então você tem que estudar os problemas pertinentes àquela raça. Será que você vai saber lidar com esses problemas? Por exemplo, tem raças, bulldog inglês, que as fêmeas não têm parto normal, elas só têm cesáreas. Os 90% dos partos é cesárea. E aí, você vai ter um veterinário que vai estar apto a te atender com qualidade numa cesárea? Então, quando você vai pensar em criar, que você vai escolher uma raça, você tem que pensar tudo isso. Não vai pela raça da moda. Até porque quando uma raça está na moda, a gente tem um monte de criador de momento que não são sinófilos, que estão criando porque tá vendo que aquela raça está vendendo demais. E aí a gente tem muito filhote no mercado e o preço do filhote cai lá embaixo. Então é muito difícil vender esses cães, porque o número de cães no mercado é muito grande. Então não escolham uma raça pela moda, e sim pelas características da raça. Conheçam essa raça para saber se é aquilo que você quer. Outra coisa que é muito importante você ter conhecimento é a fisiologia do animal. Você tem que estar preparado para saber identificar os problemas precocemente, a prevenir aquilo ali. Você tem que conhecer o que é um cachorro, como que esse animal tem que viver, como que é a fisiologia dele. Você não precisa ser veterinário, mas você precisa saber identificar esses problemas precocemente.
Porque tudo que você tem de problema de saúde no canil vai te trazer perda, não só perda com gastos, mas sim perda de produção, porque enquanto aquele animal estiver doente, ele não vai produzir. Então você precisa ter esse conhecimento de como funciona a saúde do animal, como que você vai cuidar da saúde daquele animal, a saúde, os problemas específicos de cada raça, como você vai prevenir, para evitar problemas e despesas a mais, tá? Então você precisa desse conhecimento. Outra coisa que você precisa ter conhecimento é sobre primeiros socorros. Você precisa saber como dar o primo atendimento para aquele animal até você conseguir chegar no veterinário, porque às vezes uma falha naquele momento, um simples pegar errado aquele animal, você causa um problema muito maior. Então você tem que ter noção dessa questão de primeiros socorros. Sabe aquela história de quando uma pessoa sofre um acidente de carro, você não pode mexer nela, senão se ela tiver uma lesão na coluna você vai piorar? Isso é primeiros socorros em cães, é mais ou menos a mesma coisa. São coisas que você não deve fazer ou deve fazer para evitar que o problema se agrave até você conseguir atendimento. Tá? Não estou falando que você vai atender sozinho esse cachorro sem você ser veterinário, mas sim você vai saber como lidar no caso de uma emergência e não agravar o caso. Outra coisa essencial, você precisa ter conhecimento sobre o que é a reprodução de um cachorro. E não é esse mito, diz que me disse, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Você precisa ter conhecimento de como funciona o ciclo estral de uma cadela. Quais são os sinais de cada fase do ciclo estral? Quando é a hora de reproduzir, quando não é a hora? A reprodução do macho, como funciona? Como que é o libido dele? Quando eu sei que esse macho está fértil ou não está? Como que eu faço para fazer uma monta natural? Até quando tentar uma monta natural? Quando fazer uma inseminação artificial? Né? Tudo isso você tem que ter esse conhecimento, senão você acaba perdendo o cio. E cadela, se você perder um cio, você só vai conseguir de novo daqui 6 meses. Então é muito tempo, isso é uma perda muito grande financeira para o canil. Então você tendo conhecimento, você diminui muito essas perdas. Olha como essa primeira dica, conhecimento, é tão essencial para você ter sucesso no seu canil. Então a primeira dica é conhecimento. Conhecimento da raça que você vai trabalhar, conhecimento da fisiologia, da saúde de um cão e da reprodução, tá? Opa. Computador caindo aqui. Deixa eu pegar a segunda dica. Eu fiz como se fosse um roteirinho para a gente não se perder. Segunda coisa, a segunda dica é investimento. Gente, a maioria das pessoas que está iniciando uma reprodução, elas acham que criar cachorro é simplesmente compra um cachorro baratinho aqui, outro cachorro baratinho ali, joga no quintal, espera nascer os filhotes e conta as notas de 100. E não é assim. Se você quer ser um sinófilo, se você quer ser um sinocultor, se você quer ter sucesso na sua criação, você precisa de investimento. Olha um ditado. Grandes economias são o primeiro passo para grandes prejuízos. É aquela velha história de o barato sai caro. Não adianta você querer economizar quando você está lidando com criação. Você tem que investir. Você tem que investir em boas matrizes, em bons reprodutores. Outra coisa, tem muita gente que pensa que criação, quanto mais cães eu tenho, mais dinheiro eu vou ter. Isso é um engano muito grande. Tá? Para você ter muitos cães e conseguir ter muito dinheiro com muitos cães, você tem que ter uma estrutura muito boa, não só física, estrutura de funcionário, estrutura psicológica, estrutura financeira, estrutura de tudo. Então, se você ainda não tem essa estrutura, começa com poucos cães, mas com excelente qualidade. Tá? Porque com um número menor de cães você vai conseguir dar mais qualidade de vida para esses animais e com certeza você vai ter um lucro melhor. Tá? Você precisa investir em estrutura. A primeira coisa, antes de investir nos cães, você tem que investir na sua estrutura. Onde esses animais vão ficar? Você tem que adaptar essa estrutura àquela raça que você está trabalhando. Então, antes de investir na matriz, no padreador, você tem que investir na sua estrutura. Depois você vai investir numa boa matriz, num bom reprodutor, e nunca vão pelo mais barato. Não caiam nessa, não tenham pressa, não caiam de comprar matrizes adultos. Eu não vou falar que é 100%, mas eu vou falar o que acontece a maioria das vezes.
Você está num desespero financeiro tremendo, seu filho está doente, você está desempregado, aconteceu aquele tumulto que muitas vezes a gente sabe que a gente passa. Você, a única coisa que você tem são as matrizes do seu canil. Você vai ter que vender alguma delas para fazer um dinheiro rápido. Você vai vender a melhor matriz que tem no seu canil? Não. Porque a melhor matriz que tem no seu canil, pode ser que ela demore um pouco, mas ela vai te dar dinheiro. Porque é certeza que ela vai conseguir ter uma boa cria, vai te dar bons filhotes, que vai cuidar desses filhotes. Você vai vender aquela matriz mais ou menos. E é isso que o pessoal joga no mercado. E aí a maioria das pessoas que compram matrizes já adultas acabam tendo problemas. E aquele dinheiro investido acaba sendo perdido. Então não caiam nessa de ter pressa. Não comprem filhotes baratinhos. Porque a maioria dos filhotes de duzentão, trezentão, são frutos de canis que não tem cuidado nenhum. Então, pensem muito bem quando vocês forem comprar uma matriz de um padreador. Conversem com um criador que tem conhecimento. Se for comprar um padreador adulto, faz o exame andrológico para mim. Esse cachorro é testado para brucelose, para leite, para herpes virose? Como que é? Exija do criador que está te vendendo esse animal, no mínimo um exame andrológico. Porque eu já peguei casos assim, do cara comprar um cachorro adulto, passar 6 meses no canil, o cachorro não conseguir reproduzir com nenhuma fêmea, aí cai na minha mão para fazer exame andrológico. Chega lá, o cachorro é azospérmico, ele não produz nada de espermatozoide. Aí eu dou o laudo que o cachorro é infértil. Ah, mas então esse cachorro já veio infértil? Não tem como eu dar laudo garantindo que esse cachorro veio infértil ou ficou infértil depois. Então, para ter essa garantia, você tem que comprar o cachorro já com o exame andrológico, tá? Então, assim, são detalhes que às vezes a pessoa não tem conhecimento e faz besteira. A terceira dica para você ter sucesso na reprodução dos seus cães, os seus cães precisam ter bem-estar. Cães que não têm bem-estar não têm a sua reprodução aproveitada ao máximo. E o que é o bem-estar dos cães? Primeiro lugar, estrutura física. O cão ele precisa ter um local onde ele se sinta bem. Ele precisa ter um local com espaço, com piso adequado, com limpeza, tá? Eu sou totalmente contra a gaiola, eu acho que cachorro nenhum deve ficar preso em gaiola, mas eu sou a favor de baias. Por quê? Tem algumas raças que têm problema de convívio, que elas brigam se elas estão o tempo todo juntas. Então, a gente tem que construir as baias de tamanho adequado para aquela raça que a gente está trabalhando, tá? E esses animais vão ficar presos nessa baia durante o período do tempo. Mas é essencial que um período desse tempo esses animais sejam soltos e tenham o convívio deles em matilha. Porque faz parte do bem-estar animal eles terem o instinto dele de cão desenvolvido. Cachorro não é para ser bebê, cachorro não é para ser gente, cachorro é para ser cachorro. Então eles precisam ter esse momento de liberdade, de convívio com outros cães, de instinto de matilha. E isso faz parte do bem-estar animal. Cachorro não foi feito para ficar preso em baia 24 horas. Ele tem que ficar em baia, porque são muitos cães, não dá para ficarem juntos 24 horas, mas eles têm que ter aquele momento de liberdade, de convívio entre eles, tá bom? Outra coisa essencial, o cachorro precisa de sol. O cachorro não pode ficar preso no local fechado 24 horas. Ele precisa ter um momento, principalmente no período da manhã, que ele tenha acesso ao sol. Isso é essencial para a reprodução dos cães. Dentro do bem-estar está saúde. Você precisa trabalhar com animal com manejo preventivo, um animal saudável, um animal feliz. Esse animal precisa ser avaliado, quais vacinas ele precisa, quando precisa tomar, questão de verminoses, vermifugação. Você precisa ter um veterinário companheiro, um veterinário responsável que esteja ali para o momento que você precisar, porque não esquece que a maior parte dos problemas não vão acontecer segunda-feira, 2 horas da tarde. Eles vão acontecer sábado de madrugada, feriado, Natal. Eu estou com uma cadela para criar no Natal agora. Né? Então, vocês precisam de um veterinário que vocês possam contar. E se esse veterinário tiver um dia que ele for viajar, alguma coisa, que ele vai deixar alguém responsável para atender vocês. Então, é muito importante que o seu canil tenha um veterinário companheiro, parceiro e responsável ao lado de vocês, tá? Outra questão importante para a saúde do animal, limpeza ambiental. Cachorro não é um animal sujo.
Eles não gostam de sujeira. Dependendo do número de animais, esse canil tem que ser limpo 1 a 2 vezes ao dia, com o produto de limpeza correto. Porque eu vejo muitas vezes animais com problema de pele, porque não é feito o enxágue correto do canil, porque não é usado o produto de limpeza correto. Quando a gente lida com uma aglomeração de animais, a gente tem muitas doenças que vêm decorrente a isso. Então eu tenho que fazer a desinfecção correta desse ambiente. E aí, qual o produto de limpeza usar? Herbalvet, amônia quaternária, Virkon? Então eu tenho que saber qual é o melhor produto e utilizar ele da forma correta, na concentração, na dosagem, no enxágue correto. Então tudo isso faz parte do bem-estar animal, tá? E a outra parte do bem-estar animal extremamente importante é a nutrição. Gente, a reprodução de um cão começa pela boca. Se um cão não for bem nutrido, ele não tem bem-estar. Ele não pode nem ser obeso, nem ser magro, ele tem que ser bem nutrido. Isso é essencial para o bem-estar desse cão. Um cão obeso, você acha que ele vai ter bem-estar? Que ele vai estar feliz? Não vai. Um cão extremamente magro também vai ter bem-estar? Não vai. Então a nutrição desse animal é essencial para o bem-estar dele. E a outra coisa é carinho. Gente, cachorro, eu sou apaixonada por cães desde que eu me conheço por gente. Eu não sei nem a quem eu puxei, porque na minha família não tem veterinário, não tem ninguém que é cachorreiro, é sinófilo, é nada disso. Sou só eu que sou a ovelha negra da família. E eu sou apaixonada por cães, então é essencial que eles tenham contato com a gente, esse contato pessoal próximo, esse carinho. Por mais que eles sejam cães de canil, eles precisam desse carinho, desse momento de descontração, de brincar com a gente, de jogar uma bolinha, de ter brinquedo. Não adianta só eu deixar a bolinha lá na baia dele. Eu tenho que ter um momento que eu vou brincar com esse animal, que eu vou ter esse convívio com ele. E isso faz parte do bem-estar animal, tá? Cachorro não é boi, porque foi feito para ficar solto lá no pasto isolado. Eles gostam do convívio com a gente e faz falta para eles. Então é essencial no bem-estar animal carinho, contato com a gente. Por isso que às vezes quando a gente tem um número muito grande de animais no canil, essa parte fica deficiente e o bem-estar desse animal fica deficiente. Tá? Então eu bato novamente na tecla, é melhor ter menos cães com mais qualidade do que ter um monte de cães e a qualidade desse canil cair muito. A quarta dica que eu tenho para vocês, eu já até meio que falei dela agora anteriormente e vou repetir, é nutrição. É essencial para a reprodução. Nutrição. Novamente eu vou falar, a reprodução começa pela boca. Se um cão não for bem nutrido, a primeira coisa que vai afetar na vida dele é a reprodução. Uma fêmea não reproduz corretamente se ela não estiver bem nutrida. Um macho não tem boa qualidade espermática se ele não for bem nutrido. E quando eu falo bem nutrido, eu não estou falando só na falta de nutrição, e sim no excesso, que é o pecado de muitos criadores, tá? Alimentação, eu preciso saber o que eu vou dar de alimento para esse animal. Eu tenho que saber escolher um alimento. Aí eu vou fazer alimentação natural. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Como que eu faço uma alimentação natural? O que eu tenho que colocar, o que eu não tenho para nutrir esse animal? Não, eu vou dar ração comercial. Como que eu vou escolher uma ração comercial? Porque meu companheiro usa, eu vou usar essa também? O que eu tenho que avaliar numa ração para saber se ela é boa ou não para o meu cão? Então eu tenho que saber escolher e dar uma ração de boa qualidade para esse meu cachorro. E quantas vezes por dia eu vou alimentar esse meu animal? 1, 2, 3? Vou deixar à vontade? Vou deixar a ração lá para ele comer a hora que ele quiser? Como que funciona a fisiologia digestiva do cachorro? Tá? Como que esse animal se alimenta? Para eu saber como eu vou alimentar ele corretamente. Se eu não souber como funciona a fisiologia digestiva dele, como eu vou saber quando alimentar ele? E a quantidade. É aquilo que eu tinha falado, animais obesos não são felizes, animais obesos são péssimos para a reprodução. Então eu preciso de um animal na melhor forma física possível. E para isso eu tenho que saber a quantidade de ração que eu vou fornecer para ele. E a quantidade de ração que eu vou fornecer depende do peso desse animal, do estilo de vida, se ele é um animal sedentário, se ele é um animal ativo, que corre, que fica solto bastante parte do dia, se ele é um animal desportista, porque tem cães que fazem pastoreio, tem cães que são, eu esqueço como faz aquela prova de corrida, então
E daí, se ele é um esportista, ele precisa de um aporte muito maior de caloria do que um cão sedentário. Eu brinco o seguinte, que os meus cachorros, eles são completamente sedentários, que eles dormem à noite presos na baia. Aí chega de manhã, eu vou soltar. Eu imagino assim, eles vão sair correndo, brincando. Sai da baia e cada um vai deitar no outro canto. Eles são completamente sedentários, parece a dona. Não gostam de brincadeira, não gostam de correr e tal. Às vezes eu solto eles numa outra parte da minha casa que eu tenho mais espaço, que eu tenho um pouco de terra, para eles brincarem. Eles vão lá e brincam 5 minutos. Corre, daqui a pouco tá todo mundo com a língua para fora dormindo, porque eles são completamente sedentários. Então a quantidade de ração que esses animais vão comer depende disso. Então você tem que saber como que é o estilo de vida, como que é a raça que você está trabalhando, para você saber a quantidade de ração que você vai fornecer para ele, tá? Petiscos, gente. Petisco não se dá para cachorro. Petisco é só corante, conservante. É a mesma coisa que você passar a vida inteira comendo Cheetos. E outra, quando o animal ingere muito petisco, ele diminui a ingesta de ração. É a mesma coisa. Come Cheetos o dia inteiro, come porcaria o dia inteiro e vai jantar à noite um arroz com feijão para você ver se você vai comer. Você não vai, porque você comeu porcaria o dia inteiro. E petisco de cachorro é a mesma coisa, tá? Outra coisa, suplementação. A ração é balanceada, ela tem tudo que o animal precisa. Eu suplemento ele quando tem uma necessidade. Tem suplementos que eu posso e devo usar e tem suplementos que eu não devo usar. Por quê? Hipervitaminose, a intoxicação por vitamina, é tão prejudicial ou mais prejudicial do que a deficiência vitamínica, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com suplementação de cães de canil. E a quinta dica para você ter sucesso na reprodução dos seus cães: prevenção. Existem 2 tipos de manejo sanitário: o manejo sanitário curativo e o manejo sanitário preventivo. O manejo sanitário preventivo, eu vou ter gasto? Eu vou ter gasto. Só que as chances de eu ter perdas financeiras são muito menores, porque quando eu trabalho com manejo sanitário curativo, eu vou ter despesa com veterinário, porque a prevenção a maioria das vezes eu posso fazer sozinha, sem ser veterinário. Curativo não, eu vou precisar pagar um veterinário para fazer para mim. Eu vou ter gastos com medicações muito maiores, eu vou ter que fazer um manejo preventivo também, por causa dos outros cães que estão em contato com aquele animal que está doente. Além disso, eu tenho perda. Por quê? Porque aquele animal que está doente não vai produzir enquanto ele estiver doente. Então, além de eu ter gasto, eu deixo de ganhar. Então, é importantíssimo que no canil você atue com manejo preventivo e não manejo curativo, tá? Você precisa saber cuidados ambientais, limpeza, desinfetante, vacina, vermífugo, e cuidado com automedicação. O criador tem muito problema com automedicação. Gente, um animal ele só deve ser medicado em caso de necessidade. E você tem que ter conhecimento. Você tem que ser um profissional, um médico veterinário para medicar esse animal. Então, parem com a automedicação. Pelo amor de Deus, tá? E eu vou dar uma sexta dica, um extra, certo? Que seriam filhotes, né? Quais os cuidados que eu preciso para um filhote? O que eu preciso para ter um filhote saudável? Quando entregar esse filhote? Gente, o filhote, o primeiro passo para você ter um filhote saudável é esse filhote mamar na mãe, ingerir o colostro, ter a lactação o máximo possível da mãe. Eu uso suplemento, eu vejo tanto criador, não porque eu suplemento meus filhotes com leite. Gente, o melhor leite que tem é o leite materno. Você não vê tanta propaganda aí estimulando as mães a darem mamar para os seus filhos? Você acha que isso tudo é bobeira? É mentira? Não é. O melhor leite que tem é o leite materno. A composição do leite da cadela é completamente diferente do que a composição do leite de qualquer outra espécie. O pessoal fala tanto do leite de cabra porque tem baixa lactose. Acontece que a lactose presente no leite da cadela e a lactose do leite da cabra, a quantidade são extremamente parecidas. O que muda é que o leite da cadela tem muito mais proteína e muito mais gordura, tá? Então, a melhor leite para o filhote, para o seu filhote se desenvolver saudável, é o leite materno. Existem formas de eu aumentar a lactação dessa mãe. Eu suplemento o filhote com leite sucedâneo ou qualquer outra coisa em caso de necessidade. Primeiro, eu vou tentar estimular a lactação da mãe. Eu tenho que fazer esse desmame de forma gradual.
Gente, outro dia o cara veio falar comigo, com a Thaís, que é a moça que dá o curso comigo, que ele pegou o filhote de bulldog francês dele com 30 dias. Gente, ninguém tira um filhote da mãe com 30 dias, é absurdo. Um filhote ele não pode ser entregue com menos de 60 dias, porque além do desmame ser feito de forma progressiva, introduzida a alimentação de forma progressiva, esse filhote ele precisa ter o convívio com a mãe e com os irmãos para a questão do desenvolvimento psicológico desse filhote. Tá? Então, um filhote saudável não é retirado da mãe e da ninhada com menos de 60 dias. E a questão de registro, eu vejo muito debate de federação, de CBKC, ALKC e tudo mais. Gente, hoje eu falo pela CBKC, eles, para registrar um cachorro, o criador ele registra como ele quer. Ele registra do pai que ele quer, da mãe ele quer, não tem fiscalização nenhuma. Então, o registro é completamente confiança do criador. Você tem que confiar no criador que você está comprando. E não é porque o filhote tem um pedigree CBKC que ele tem garantia que é o melhor. Não, se ele tem pedigree CBKC, é ótimo. Não existe isso. Se o criador não for bom, se o criador não for de confiança, ele vai mentir e a CBKC vai tirar o registro porque eles não têm fiscalização, tá? Eu tô vendo algumas outras... Eu vi a LKC, agora eu não estou fazendo propaganda porque eu nem tiro o registro com eles, nada, mas eu gostei muito da propaganda da LKC por causa que eles estão associando ao pedigree algumas coisas de saúde desses animais. Por exemplo, exame de displasia coxofemoral, alguns exames genéticos para questão de atrofia de retina. Isso é muito interessante, porque você tem uma garantia que você está comprando um filhote, filhos de pais que têm controle de saúde, tá? Então isso eu achei um diferencial. Então você que está criador, você tem que buscar em primeiro lugar produzir filhotes saudáveis e buscar uma associação que te dê esse amparo, que te dê essa garantia, tá? Hoje é essencial você se tornar um criador ético, você ter responsabilidade no que você faz. E você só vai ser um criador ético se você souber o que está fazendo, se você souber, se você tiver conhecimento. Então, novamente eu bato na tecla. Conhecimento é essencial. E se você deseja aprender um pouquinho do que eu sei e me ensinar um pouquinho do que você sabe, eu tenho oportunidade para vocês, que é o curso que a gente desenvolveu de manejo de canil, tá? É um curso de 2 dias, é um curso apostilado, é um curso que eu não fico lá, eu e a Thaís, a gente não fica lá falando que nem umas bobas sozinhas, tá? A gente tem interação com os alunos, então é uma troca de informação muito grande. São 2 dias que passam voando e é muita informação e tem tudo na apostila. Então depois, se você não entendeu alguma coisa, tem na apostila e a gente dá assistência para esse criador por 1 mês depois do curso. Então tudo que você tiver dúvida no próximo mês, vai aparecendo dúvida disso, a gente está à disposição para ir esclarecendo essas dúvidas de vocês, tá? Até hoje, todo mundo que fez o nosso curso simplesmente adorou. Vocês podem ver os depoimentos na nossa página. Até hoje eu não tive ninguém que falou, não, me arrependi de ter feito o curso, não gostei. Todo mundo gostou. Então, assim, eu te falo que é um investimento, não é um investimento muito alto. O valor é de R$1.000, é um investimento baixo, mas é um investimento que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente vai ter um curso agora, nesse final de semana que vem, 17 e 18, em Presidente Prudente. É um curso bem restrito para muito poucos alunos. Por quê? Porque como é na minha cidade, eu posso ter uma turma menor e todos vão estar realizando a prática, tá? Porque normalmente a prática sou só eu que faço, os alunos acompanham. Nesse curso de Prudente não, todo mundo vai pôr a mão na massa. Então é um curso com um número bem restrito de pessoas. E a gente tem curso agendado para São Paulo capital no dia 13 e 14 de janeiro. Também é um curso com um número muito restrito de alunos e a turma já está quase completa. Por que é um número restrito de alunos? Porque vai ser na casa de uma criadora, então a gente não tem espaço. Então é uma turma bem pequena, se não me engano faltam só 2 vagas para São Paulo, tá bom? Então se vocês têm interesse, entre em contato rapidinho e façam a reserva da sua vaga. Eu agradeço essa meia hora que vocês perderam assistindo o meu vídeo. Eu espero que eu possa ter ajudado com as minhas dicas e a gente está aí à disposição para o que vocês precisarem. Um beijo no coração. Abraço.